Joga nada. Não, eu parei de jogar futebol porque eu estava humilhando muito meus irmãos. Ah, é, né? Agora eu só estou dando aula de futebol. Humilhando, né? Ensinando, Humilhando, envergonhando sua família, né? Pelo amor de Deus. Eu sou o 11º filho, o caçula. Meu Deus, como minha mãe e meu pai eram inspirados. Estou vendo. E aí fui criado nesse ambiente de música, todos os meus irmãos tocando violão, cantando, meu pai e minha mãe cantam, e eu fui criado nesse ambiente de igreja, que está sempre cantando. Com 8 anos de idade, meu irmão mais velho, que fazia música, né, compõe muito bem, me colocou para... ouviu a minha voz, gostou da minha voz, me colocou no grupo musical lá dele, de adulto, e eu com 8 anos de idade comecei a cantar e nunca mais parei, graças a Deus. E as composições, Davi, vieram assim também nessa época, porque eu converso muito sobre isso com você, a gente até brinca que você pega os meus momentos difíceis para compor, né? A gente brinca sobre isso, mas como é que foi esse início de composição? Porque esse é um talento muito, assim, as pessoas querem ter esse talento, mas é uma coisa, assim, uma dádiva de Deus, é uma coisa assim, que às vezes você, é uma inspiração mesmo de Deus, então, e você, com o ministério, com o Luiz Arcanjo, com o Ronald, também tem parcerias, com o Deco. E como é que foi que surgiu essas composições tuas? Isso na minha vida também é um outro grande milagre de Deus na minha vida. Porque eu sempre ouvi meu irmão fazendo canções, meu irmão compondo, meu irmão mais velho. E sempre admirei muitas músicas dele, desde pequeno. Mas nunca me propus a fazer música, nunca me propus a compor. E com 17 anos, 18 anos, eu estava na Jocum e eu entendi o meu chamado levítico, entendi que Deus estava me chamando para, de fato, de verdade, assim. Eu sempre cantava na igreja, mas nunca tive o entendimento de que aquele era o meu ministério. Aquilo era não apenas algo que eu iria fazer, mas seria a minha vida, né? Eu faria isso, somente isso. E com 18 anos na Jocum eu entendi isso. E eu falei, Deus, eu quero compor canções. Se o Senhor tem me ungido como um levita, como alguém que ministra na tua casa, então eu quero fazer prosperar o meu chamado, fazer prosperar esse talento, esse dom. E comecei a cavar. Aí comecei a fazer canções, né, só você cuidado, que ouvia, né? Só eu que ouvia de vez em quando. Como diz o Luiz, aquelas músicas que mandavam para vocês, né? Aquelas músicas que ninguém pode ouvir, umas letras nada a ver com Bíblia. Elas são igual aquelas revelações que Paulo teve, assim, que ele não ousou contar. Por tamanha excelência das revelações. Sim. Essas canções a gente não ousa cantar ela, tamanha vergonha que você sente. Imagino. Mas eram canções, porque quando você vai cavando, assim, quando você vai cavar um poço, a primeira água é uma água barrenta, suja, né? Você está ainda descobrindo. A Bíblia fala que o Senhor nos daria riquezas e tesouros, só que eles estão encobertos e escondidos, né? E eu creio que essas riquezas e tesouros estão à nossa disposição, a gente precisa cavar e buscar e procurar. E eu comecei então a cavar, comecei a buscar, comecei a procurar, comecei a fazer canções. Depois que eu me casei, só eu e minha esposa que ouvíamos e só ela que gostava, né? Prova de amor tremenda, muito, assim, tremenda. Verônica me ama muito, eu sei muito. Disso. Mas eu tive uma visão, uma vez eu estava orando de manhã na minha casa, eu já era casado, mas nada disso tinha acontecido ainda comigo, do que tem acontecido hoje. E eu estava orando, eu tive uma visão muito clara, assim. Talvez a visão, eu ouso dizer que tenha sido a única visão que eu tenha tido em todo esse meu tempo de crente, de evangélico. E eu sou muito ligado a essas coisas, mas também sou muito pé no chão, assim. Só quando é mesmo. Quando a confirmação vem de Deus. Quando vem de Deus. E eu tive uma visão muito clara. Eu via um flecheiro, um guerreiro, e ele tinha uma aljava nas suas costas com muitas flechas, e ele tinha um arco nas suas mãos, e ele pegava essas flechas e arremessava para longe essas flechas. E eu via onde essas flechas fincavam. E era o mapa do mundo, essas flechas. Fincavam no mapa do mundo, e onde elas fincavam, elas começavam a atear fogo. E eu olhava novamente para esse flecheiro e olhava para trás, para a sua aljava. E eu via nas suas flechas, que estavam atrás de cada uma das flechas, escrito o nome das minhas músicas, em cada uma das flechas. E eu fiquei atônito com aquela visão, porque as minhas músicas, elas não eram boas o suficiente para isso, né, humanamente falando. E eu despertei daquela visão, eu estava orando, falei, Deus, eu não estou descrendo daquilo que eu vi, mas me dá uma certeza, assim, me confirma isso. E eu estava com a palavra nas mãos, e eu abri a Bíblia,
e caiu no Salmo 127, versículo 4, que diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Resposta de Deus mesmo, Resposta direta, clara, assim, eu não tive dúvida de que era o Senhor que estava falando comigo, mas eu também entendo que todas as coisas do reino de Deus têm o seu tempo exato para acontecer. E eu continuei cavando, até que chegou o momento que o Senhor começou a manifestar e cumprir a sua promessa. Começou a vir músicas, águas mais limpas, né? O poço, quanto mais fundo, as águas foram ficando mais limpas, e outro tipo de canção que a gente foi começando a ministrar na igreja, e a igreja toda começando a se envolver naquele momento de adoração. O Senhor também, junto disso, aliou pessoas, colocou pessoas juntas, que uma foi completando talvez o ministério da outra, me colocou perto do Luiz, do Ronald, né, e foram fundamentais também nesse meu crescimento. E foi acontecendo mais ou menos dessa forma. Eu creio que toda promessa, como eu digo, ela passa pelo teste do tempo, né, e ela também não está sujeita ao nosso tempo. Nosso tempo é controlado pelos dias, pelas semanas, pelo relógio, né, pelas horas. Eu tinha um horário para chegar aqui hoje, o trânsito não deixou chegar exatamente no horário que eu queria. O tempo de Deus não é esse, o tempo de Deus é o Kairos, é o tempo perfeito. E lá por volta de 2001, o Kairos de Deus se encontrou com o meu Cronos, e aí deu rolo. Aí se tornou essa bênção que o Ministério Trazendo Arca, e o teu ministério também solo, que a gente já vai falar daqui a pouco. Agora, antes, nós vamos ver um clipe agora já do DVD do Trazendo Arca, mas antes, eu queria perguntar a você, qual foi a primeira música assim que você viu? Olha, essa música foi Deus mesmo que me deu, foi aquela que todo mundo ouviu, além da Verônica, e você, seus pais ouviram e gostaram também, né? Qual foi que você gravou, qual foi a primeira composição sua que você lembra, assim? Foi o refrão da canção que diz: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem. Que foi do primeiro CD. Que foi do CD Toque no Altar. Foi do CD Toque no Altar. Foi uma das primeiras canções que eu fiz. Eu tive depois auxílio do David e do Luiz para finalizar a canção, para fazer a parte da estrofe. Mas foi uma das, que eu me lembro, essa, Sacia-me, foram algumas das primeiras canções assim, que Deus começou a dar, que começou algo diferente, um peso diferente, um momento diferente, um agir de Deus diferente nessas canções. Que eu me lembro foram essas duas. Amém. Vamos ver agora um pedacinho do DVD Trazendo Arca, que foi gravado no Maracanãzinho, a gente vai falar mais um pouquinho dele. Agora vamos ver a canção Lembra, Senhor, onde Davi ministra também com o Luiz, com todo mundo. Vamos ver um pedacinho. Posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio. São nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro